momento em que nós estaremos ouvindo a Tua palavra através do Teu servo Hugo, Senhor. Abre os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender a Tua palavra no Espírito, Senhor. Abençoa Teu Filho, para que ele possa ser fiel à Tua palavra e conduzir a nossa igreja, os membros aqui presentes, Pai, para ouvir a Tua palavra com muita unção, com muita segurança, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Povo de Deus, bom dia. Bom dia. Estou muito contente de estar aqui hoje, porque é um privilégio, né, a gente poder falar para a nossa igreja querida, a Igreja Rómulos do Bosque. Agradecemos a Deus porque Ele trouxe vocês aqui hoje para ouvir essas palavras. E também, como disse a Tilce, né, gostaríamos de que vocês se sentissem abraçados por Deus, porque o tema que nós vamos falar não é muito fácil. É um tema que a gente quer esquecer, né, porque realmente é algo que nos traz algumas lembranças nem muito agradáveis. Por isso eu queria falar hoje sobre a questão das provações, das tribulações. Muitas vezes a gente se sente assim muito chateado, muito triste, né, quando nós somos disciplinados, né? A própria Bíblia fala que a disciplina é uma coisa que nos traz tristeza. E muitas vezes nós nos sentimos tristes quando somos disciplinados. E essa disciplina muitas vezes vem em forma de provações, de dificuldades pelas quais temos de passar. Mas eu queria falar aqui não sobre essa disciplina que vem do Senhor, mas queria falar sobre um outro tipo de provação. Como o Alcineu anunciou, nós estamos aí na escola dominical da classe de adultos, falando sobre a vida de Jó. Essas 3 primeiras lições são sobre a vida de Jó. Eu não quero dar para vocês uma overdose de Jó, mas eu também gostaria de falar sobre Jó. Não vou roubar a aula do Tércio, né, que vai ser uma aula muito melhor do que a pregação. Mas é um outro aspecto que eu gostaria de abordar com vocês. O livro de Jó talvez seja um dos mais antigos da Bíblia. Não é que tenha sido escrito por ele, não. Parece que não foi escrito por ele, foi escrito por talvez Moisés. Mas a história de Jó, ela é muito conhecida de todos os cristãos e também das pessoas que não são cristãs. Porque até existe uma expressão, né, que fala assim, paciência de Jó. Paciência de Jó por quê? Porque realmente Jó, apesar de levar uma vida com tanta aprovação, com tantas dificuldades, ele foi paciente. Ele soube receber aquelas tribulações com muita paciência. Para que vocês se insiram nesse contexto, eu convidaria a todos para abrir no livro de Jó. Fica aí um pouquinho, é o livro antes dos Salmos. O Jó, capítulo 1. Praticamente, tudo que acontece nesse livro, ele está resumido nesse primeiro capítulo. Então, o capítulo 1, são 22 versículos, mas que vocês tenham paciência de Jó e leiam, né, comigo esses 22 versículos. E aí conta o seguinte, que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era uma pessoa, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, né, uma família muito numerosa. E além disso, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Então,
além de ter essa família numerosa, além de ser um homem íntegro, um homem reto, ele era um homem muito rico. E diz que ele era o maior de todos do Oriente. Os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Muita festa, né? Versículo 5: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Num dia em que seus filhos, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Que bonitinho, né? Satanás vive rondando a terra, passeando pela terra. Provavelmente ele deve estar rondando por aí, em volta, né? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Você vê como Satanás é astuto, né? Ele não pode ver alguém próspero, feliz, que ele logo quer derrubar a pessoa. E no versículo disse o Senhor, versículo 12, diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E aí começa então a desgraça de Jó, né? No momento em que Deus permitiu que Satanás agisse contra Jó, começou a desgraça. Versículo 13: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, que era um povo ali da época, né? E os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Parecia que a desgraça vem tudo junto, né? Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. E aí, para completar a desgraça, versículo 18, também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Morreram os 10 filhos. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra, e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos orar. Pai amado, nós queremos
te agradecer por essas palavras que o Senhor nos envia esta manhã, sabendo, Senhor Deus, que o Senhor tem algo a nos dizer através delas. Queremos pedir agora que a Tua graça, a Tua misericórdia seja derramada sobre este lugar, que a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre esta casa, para que as Tuas palavras possam encontrar eco no coração e nas mentes dos membros desta igreja e dos nossos visitantes. Nós oramos e agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais do que a história de um homem paciente, a vida de Jó é a história de um homem na defesa da sua fé. Os primeiros versículos deste texto nos revelam quem era ele, né? Era uma pessoa íntegra, temente a Deus e que se desviava do mal. Mais na frente vocês podem ver também que ele era uma pessoa que não só era temente a Deus, mas ele era realmente um praticante de boas obras. Sua vida era marcada pela honestidade, ele tinha uma vida irrepreensível, ele era uma pessoa que ajudava as pessoas, ele era respeitado na rua. Quando ele passava, os jovens davam passagem, e até os velhos se levantavam quando ele passava. Ele era considerado o pai dos necessitados. Ele ajudava os aleijados, os cegos, recebia os órfãos, as viúvas. Era um homem que também se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos, pois depois dos banquetes, das festas que os seus filhos faziam, ele ia lá e santificava os filhos, fazendo holocaustos, fazendo sacrifícios a Deus para que os pecados dos seus filhos, pecados que viessem a ser cometidos, também fossem limpos, também fossem perdoados por Deus. Ele era uma pessoa que levava a sério a sua vida com Deus. Era alguém que procurava andar em santidade. O procedimento de Jó era tão reto, tão bom, que Deus, o próprio Deus, se orgulhava dele. Olhava para Jó e falava: nossa, esse é o filho que eu queria ter, esse é o meu filho. E isso, naturalmente, despertou também a inveja, a ira de Satanás. E um dia, Satanás, voltando de rodear a terra, estava lá na presença de Deus. E Deus falou assim: Satanás, você vê esse meu filho Jó? Esse é o meu filho que me dá muito orgulho. E Satanás com certeza ficou incomodado. Ele poderia simplesmente ter falado: realmente, Deus, ele é um cara jóia. No entanto, Satanás, ele começou a acusar Jó. Não perdeu essa chance de acusar a Jó e falou assim: olha, ele é desse jeito, ele é santarrão assim, porque você deu tudo para ele. Você deu poder, você deu riqueza, você deu para ele um monte de filhos. Você acha que ele não iria ficar louvando o nome do Senhor o dia inteiro, toda hora? De fato, né? Jó, ele tinha recebido todas aquelas coisas de Deus, mas Satanás falou assim: olha, Satanás, na verdade, ele quis dizer que Jó era fiel a Deus em troca das coisas que Deus tinha dado para ele. Era uma fidelidade interessada, interesseira. Então, Satanás falou assim: olha, Deus, estende a mão e toca-lhe em tudo que ele tem, e você verá se ele não vai te amaldiçoar. Satanás sabia que essa estratégia geralmente dá certo, né? Quantas pessoas não são abaladas logo que surgem as primeiras dificuldades? E quantos não se revoltam contra Deus
quando essas dificuldades se transformam em provações. Hoje, Satanás continua utilizando essa mesma estratégia para afastar as pessoas de Deus. Os sofrimentos de Jó consistiram na perda das coisas que Satanás considerava como sendo as mais importantes, porque tinham sido concedidos pela graça de Deus. O que Jó perdeu? Perdeu a riqueza, que significava a bênção de Deus. Perdeu toda a sua família, que era considerada como sendo um galardão de Deus. Perdeu a saúde, que era um sinal de que era uma pessoa que andava corretamente diante de Deus. Perdeu os amigos, ele foi acusado pelos seus amigos de cometer grandes pecados, de impiedade, de perversidade. Ele perdeu a reputação. Em algum trecho do livro de Jó, ele fala assim: olha, as pessoas me abominam, aqueles que se levantavam quando eu passava, fogem de mim e vêm cuspir no meu rosto. Ele perdeu a sua dignidade. Jó tinha tudo que um homem podia desejar. Mas quem aqui suportaria receber tanta notícia ruim de uma vez só? Eu acho que se eu recebesse uma dessas notícias, já cairia por terra e não saberia, ficaria desesperado. Mas a atitude de Jó, qual foi? Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. É uma atitude de quem realmente anda com Deus. A atitude de alguém que realmente é temente a Deus. E essas palavras de Jó infligiram uma grande derrota para Satanás. Sem saber, Jó estava derrotando a Satanás naquele momento através da sua atitude, das suas palavras. Mas Satanás não se deu por vencido e partiu para o segundo ataque. Ele viu que as bênçãos materiais e também os filhos que Deus tinha dado para Jó não fizeram o efeito desejado e falou assim, Satanás também é filósofo, né? Ele falou assim, olha, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Isso está lá em Jó capítulo 2. Porém, estende a tua mão e toca-lhe os ossos e na carne e verás se ele não te amaldiçoa. Deus consentiu. Falou, olha, você pode tirar a saúde de Jó, mas não pode tirar a vida de Jó. E aí Jó foi acometido de úlceras. Diz a Bíblia que desde a planta do pé até o alto da cabeça. Todo cheio de chagas. O corpo dele virou uma carne viva. E diz aí que a pele, que era toda cheia de chagas e carne viva, começava a ficar dura, endurecia como pedra, e depois rachava tudo e começava de novo a sair aquelas coisas de dentro. E Jó ficava sentado em cinzas, porque não tinha outras coisas para cuidar, né? Nas cinzas, para tratar e poder suportar aquele sofrimento. E quando ficava aquelas cheio de cascas, ele pegava um caco de telha e ficava raspando as chagas. O sofrimento de Jó era tão grande que a sua mulher lhe disse, olha, amaldiçoa Deus e morra. E aí você vê a astúcia de Satanás, né? Satanás levou a família inteira e deixou essa mulher para atormentar a vida dele. Podia ter levado a mulher de cara, né? Mas, mais uma vez, Jó
derrotou Satanás, dizendo para sua esposa: você fala como doida, nós recebemos de Deus o bem, por que não vamos receber o mal também? Isso está também no capítulo 2. Jó, ele não sabia daquela conversa que Deus tinha tido com Satanás. Ele não sabia do desafio que Satanás tinha lançado contra Deus. Ele não sabia que as suas atitudes estavam provocando derrotas no inimigo. Ele achava que as suas dores tinham sido mandadas por Deus por algum motivo que ele desconhecia. Talvez algum pecado que ele tivesse cometido, mas ele não sabia qual era. Ele não sabia o que tinha feito de errado e ficava falando: Deus, se eu fiz alguma coisa de errado, me diz, que eu quero pedir perdão por isso e quero ser curado e quero receber de volta as coisas que foram tiradas. Ele queria que Deus o perdoasse, mas ele estava pronto para receber tanto as coisas boas quanto as coisas más. Que ele sabia que tudo estava nas mãos de Deus. A sua vida estava nas mãos de Deus. E foi essa convicção que sustentou Jó ao longo de toda a sua jornada de sofrimento. A certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que nos sustenta nas provações e nos faz viver uma vida cristã autêntica. Lá em Salmos 23 tem aquele versículo que fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Em 1 Pedro capítulo 1, está escrito que às vezes nós estamos tristes por várias provações, mas a nossa fé redundará em louvor, glória, honra e revelação de Jesus. E graças à atitude de Jó diante dessas provações, Satanás teve que se retirar da presença de Deus, derrotado. Existe também uma passagem lá em Romanos que fala que, embora nós tenhamos de passar por provações, nós devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, a experiência produz esperança. Agora, se Jó não fosse uma pessoa tão íntegra, tão reta, tão temente a Deus, tão perseverante em suas convicções, será que ele seria incomodado por Satanás? Será que Satanás iria infligir tantos sofrimentos se Jó fosse uma pessoa mais ou menos temente a Deus, mas não tanto? Será que alguém nunca se questionou: puxa, por que eu, sendo uma pessoa tão reta, porque eu sou uma pessoa justa, tenho de passar por tantas aflições? Será que alguém nunca perguntou: por que será que essas coisas acontecem comigo? Será que alguém nunca falou: por que Deus permite que eu passe por tantas dificuldades? Acho que todos nós já fizemos essa pergunta antes. Pode ser que você não tenha encontrado resposta para essas perguntas, porém, a vida de Jó nos dá uma indicação do que acontece nas esferas celestiais. Assim como Jó não sabia do que estava acontecendo entre Deus e Satanás, nós não sabemos o que está acontecendo nas esferas celestiais. Nós sabemos o que acontece aqui ao nosso redor, mas nós não sabemos no mundo espiritual o que acontece. Você se lembra do momento em que você recebeu a Jesus como seu Salvador pessoal?
alguns não se lembram, mas a maior parte das pessoas se lembra do que aconteceu. No plano físico, né? No plano físico aqui que a gente está, uns dizem, olha, eu senti uma alegria enorme, eu senti uma felicidade muito grande. Outros falam, olha, eu senti uma paz invadindo o meu coração. Outros simplesmente falam, olha, eu não senti nada, mas eu aceitei Jesus pela fé. Agora, no plano espiritual, no momento em que você aceitou a Jesus como seu Salvador, ocorreram eventos extraordinários, eventos sobrenaturais. Eu gostaria que vocês lessem Efésios capítulo 6, versículo 12. Gostaria que vocês lessem comigo, né, para ficar bem gravada na sua mente o que acontece no plano espiritual no momento em que você aceita Jesus como seu Salvador. Efésios capítulo 6, versículo 12. Estão prontos? Então vamos ler todos juntos. Porque nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais dos mal nos lugares celestiais. A nossa luta não é aqui. A luta se desenvolve no plano espiritual. A partir do momento em que nós nos colocamos ao lado de Cristo, no momento em que nós dissemos, Senhor, eu te aceito como meu Salvador pessoal, nós estamos declarando guerra ao diabo. Ele que era nosso camarada, nosso companheiro de farra, nosso companheiro naquelas horas gostosas de brincadeiras, ele passa a ser o nosso inimigo. A Bíblia fala que no momento em que nós aceitamos a Jesus, nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Nós estamos declarando guerra, nós estamos numa luta espiritual. E o diabo vai querer por toda a força nos trazer de volta para o seu reino, para o reino das trevas. Ele vai querer que a gente deixe de lado o reino das luzes. Ele vai querer trazer ele de volta, a gente de volta para ele. E para isso ele vai utilizar de muitas artimanhas. Ele vai utilizar de mentiras, vai utilizar de poder de sedução que ele tem. E pior, muitas vezes ele vai utilizar de retaliação para nos trazer de volta. Em João 8,44 fala que ele foi homicida desde o princípio. Ele não está nem um pouco preocupado com a nossa vida. Ele foi homicida desde o começo. Ele é o pai da mentira, diz a Bíblia. Quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio dele, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, muitas vezes ele vai nos trazer mentiras, nos querer seduzir através de mentiras, nos querer fazer brigar uns com os outros através das suas mentiras. Você já reparou que, como sempre que a gente programa alguma coisa boa, alguma coisa que vamos louvar a Deus, alguma coisa que a gente quer fazer para o Senhor, sempre acontece alguma coisa, algum empecilho. Eu queria dizer hoje, né? Hoje era dia de eu pregar. Eu tinha que vir aqui pregar. Sabe o que eu esqueci de trazer? A Bíblia, a minha Bíblia, com todas as anotações. Poxa, é claro que o diabo não quer que eu chegue aqui e pregue o Evangelho. Por sorte, a Maria, né, que enxerga tanto quanto eu, me emprestou essa Bíblia aqui de letra gigante, né, e que eu posso ler através dela. Mas são coisas assim que acontecem, sutilmente. Eu espero que na paeja
alguém não tenha esquecido de derrubar um saco de sal dentro da parede, né? Mas é coisa que é própria do diabo que ele faça essas coisas. Mas, por isso mesmo, sempre que a gente vai fazer qualquer coisa, sempre que a gente pretende servir a Deus, sempre que a gente pretende levar o Evangelho para outra criatura, nós temos de pedir a intercessão dos irmãos. Porque sem essa cobertura da oração dos irmãos, nós podemos ser alvo das ciladas do inimigo. É uma luta diária. Todos os dias temos de pedir a cobertura de Deus, porque o diabo está rondando a nossa casa, está rondando o nosso carro, está rondando o nosso trabalho. Entretanto, se a gente for levar uma vida cristã, ou uma vida meio cristã, se a nossa vida for assim, um tipo meia boca, se somos cristãos pero no mucho, confundindo-nos com as pessoas do mundo, certamente o diabo não vai nos incomodar. Então, se o diabo não está nos incomodando, nós temos que ficar preocupados, olhar para a nossa vida, como é que nós temos vivido. Porque se a gente agir como um meio cristão, nós vamos estar contribuindo para que o diabo continue reinando aqui na terra. O não entendimento do que seja uma vida cristã autêntica tem permitido a proliferação de igrejas que confundem o verdadeiro cristianismo com o cristianismo de aparência e que levará muitas pessoas à perdição sem que elas saibam. Há alguns anos, a Maria falou que era um jovem pregador hoje, né? Então, poucos anos atrás, né, quando eu estava no primeiro grau, tinha aquelas aulas de religião, né? E durante as aulas de religião, aí vinha lá uma pessoa, que era catequista ou padre, tinha vez que era um padre, ele vinha e falava assim: quem aqui não é católico? Aí eu fazia assim, né? Só tinha eu na classe. Então, ele falava: bom, você não é católico, por favor, sai da classe. Que a aula de religião é para os católicos. Aí eu saía da classe e ficava lá zanzando no pátio, né? E eu ficava pensando: puxa vida, né? Se esse país, todo mundo fosse crente, né? Seria tão bom, né? Não ia ter tanta briga, não ia ter roubo, não ia ter corrupção, né? Seria um país maravilhoso se todo mundo desse país fosse crente, né? Mas sabe que hoje, cerca de 30% da população do Brasil é evangélica. E nunca se viu tanta bandidagem, tanta corrupção. No Congresso existe até uma bancada, numerosa bancada evangélica. Agora, salvo raras exceções, a maioria dá vergonha da gente, para a gente. São cristãos na aparência, mas que enche Satanás de alegria. Estão fazendo a vontade de Satanás. Nós não podemos ser coniventes com essa situação. O livro de Jó tem 42 capítulos. E são 42 capítulos de grande sofrimento. E por isso nós vamos passar por toda essa fase de sofrimento e vamos lá finalmente. No capítulo 42, Jó reconhece a soberania de Deus. E Jó fala assim: olha, bem sei que tudo podes, em nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece que Deus está no controle de todas as coisas, está no controle da vida dele, e se ele está passando por aquilo, é porque Deus permitiu que acontecesse. Mas, nos finalzinho, né,
do capítulo, do livro de Jó, Deus manda Jó orar com seus amigos, aqueles amigos que ficaram infernizando a vida dele durante 42 capítulos. E Jó começa a orar por seus amigos, e nesse instante Deus muda a sorte de Jó. E Deus concede a Jó em dobro tudo aquilo que ele tinha antes. Ele ficou duplamente rico. E os seus irmãos, suas irmãs que o tinham abandonado, vieram lá e vieram consolar a Jó, e deram dinheiro para o Jó, e deram ouro, anéis de ouro. E o Senhor abençoou a Jó, e ele teve de novo mais 7 filhos e mais 3 filhas. E depois disso ainda viveu 140 anos. E viveu assim uma vida, nesses 140 anos foram o paraíso na terra, né? E Jó viu os filhos crescerem, viu os filhos dos filhos até a 4ª geração. Deus abençoou. Que a vida de Jó nos inspire a permanecer firmes nos dias da tribulação. Muitas vezes nós não vamos entender o motivo pelo qual nós passamos por essas dificuldades. Muitas vezes nós não vamos entender por que pessoas que têm se dedicado com tanto fervor ao ministério, muitas vezes são tiradas de nós. Estou lembrando agora do pastor Mansuro, estou lembrando do pastor Davi, estou lembrando do pastor Almir e muitas outras pessoas que dedicaram suas vidas para a propagação do Evangelho de Deus aqui na terra, e que não estão mais conosco, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que para tudo há um propósito de Deus, e temos certeza que se nós perseverarmos na fé, Satanás vai ser derrotado. E através da tua vida, Cristo será honrado e glorificado. Eu queria deixar só mais um versículo com vocês, em João 16:33. João 16:33 fala assim, Jesus falando aos seus discípulos, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus abençoe, que Deus os guarde, que Deus lhes dê vitória contra o inimigo, e que através das suas vidas o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças, porque a tua graça é maior do que o nosso sofrimento. Nós te damos graças, porque a tua misericórdia é que nos preserva a vida. É pela tua misericórdia que nós podemos viver esta vida de comunhão contigo. É pela tua graça que nós somos guiados diariamente.
E é pela tua graça e pelo teu poder que nós podemos vencer o inimigo com suas mentiras, suas retaliações, suas palavras de sedução. Queremos pedir agora que esta graça continue sendo derramada de forma abundante sobre nossas vidas, de maneira, Senhor Deus, que possamos levar uma vida cristã autêntica, uma vida em que o Teu nome seja glorificado, uma vida em que as pessoas possam ver a diferença, que possam ver espelhado a figura de Jesus em nossas vidas. Nós oramos, pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, o Teu amparo, a Tua segurança, porque nós oramos e temos este intercessor que a todo momento intercede por nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém.